Olá, bom dia. Hoje a nossa aula de física é sobre a força centrípeta. Então, eu juntei a aula número 11 e 12 numa aula só, porque a 12 é a continuação e é um item só, então eu já incluí aqui para a gente ganhar mais tempo. Então, o que vem a ser a força centrípeta? Chamamos de força centrípeta a resultante das forças orientadas para o centro de uma trajetória circular num certo referencial. A força centrípeta é a força que age sobre os corpos no movimento circular em determinada trajetória curvilínea. Então, através dela é possível mudar a direção da velocidade de um corpo em uma trajetória circular, atraindo-o para o centro da Terra. Então, esses vetores verdes aqui estão apontando a força centrípeta, ou estão representando a força centrípeta. Então, segundo a lei de Newton e a aceleração centrípeta, a fórmula da força centrípeta deriva da segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica, que diz: a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele. Então, a nossa equação vai ficar força centrípeta igual a massa, que multiplica velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da circunferência. Nessa fórmula, a massa do objeto pode ser interpretada como sendo a constante de proporcionalidade da equação e representa a medida da inércia do corpo. Ou seja, se a mesma força for aplicada em dois corpos de massas diferentes, o corpo de menor massa sofrerá uma aceleração maior. Para calcular a força centrípeta, a aceleração utilizada na fórmula é a aceleração centrípeta, também chamada de aceleração radial, que atua nos corpos que realizam uma trajetória circular. Essa grandeza aponta para o centro da curvatura, sendo perpendicular à velocidade e calculada por. Então, a aceleração centrípeta, a gente já viu isso em outras aulas, é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Portanto, substituindo a fórmula da aceleração centrípeta na fórmula da força resultante da segunda lei de Newton, temos a fórmula da força centrípeta. Então, vamos ver alguns exemplos de aplicação da força centrípeta. O primeiro exemplo, o globo da morte, que é uma grande esfera metálica utilizada como atração em circos. Por exemplo, para que o motociclista realize movimentos dentro do espaço. Quando uma pessoa movimenta-se com sua moto em um globo da morte, ela precisa aplicar uma velocidade mínima para não cair ao dar uma volta completa. Observe as forças que atuam sobre um motociclista ao percorrer o globo da morte. Então, se a gente analisar a força-peso, sempre está direcionado para o centro da Terra, né? A força normal, aqui na parte inferior, ela aponta para cima, ela sempre vai apontar para o centro da circunferência. Então, aqui coincide a força normal com a força-peso. Observe que a força-peso sempre aponta para baixo, enquanto que a força normal aponta para o centro da esfera. Então, no movimento circular realizado, a velocidade é constante, mas a direção e o sentido do vetor variam, pois mudam com a aceleração centrípeta. Na direção do raio da trajetória, a força centrípeta é dada pela soma das forças que atuam sobre o corpo. Então, a velocidade mínima para o motociclista conseguir ficar aqui em cima e não cair é calculada pela raiz quadrada, que multiplica gravidade, que multiplica o raio, no caso do globo da morte.
A experiência número 2, num carro, andando em um asfalto plano e horizontal, o que gera essa força centrípeta é a força de atrito que há entre os pneus e o asfalto. Então, a força centrípeta, a força de atrito é dada pela multiplicação do coeficiente de atrito pela normal. Conforme mostrado na expressão 3, o atrito é dado pelo produto do coeficiente do atrito, que pode ser estático ou dinâmico, pela reação da superfície chamada de normal. No caso de um carro efetuando um movimento circular no asfalto, o esterçar das rodas fazem com que o atrito entre o pneu e o asfalto mude a trajetória do carro, resultando em uma aceleração centrípeta. Então, o carro vem nessa direção, que as rodas da frente, né, ele está estercendo aqui, e então vai mudar a trajetória do carro. Sabendo, então, que a força centrípeta é causada pelas forças de atrito, temos a força centrípeta igual à força de atrito. Considerando o raio da curvatura, V, R, e V a velocidade do veículo, a gente pode substituir, porque a força centrípeta é a massa, que multiplica a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, igual à força de atrito, que é o coeficiente de atrito multiplicado pela normal. Se a curvatura estiver no plano horizontal, a reação N, a força normal, será numericamente igual ao peso, que é mg. Então, eliminando aqui a massa, a gente vai ter velocidade ao quadrado dividido pelo raio, que é igual ao coeficiente que multiplica a gravidade. Para calcularmos a velocidade máxima do veículo, devemos considerar quando a força de atrito seja também máxima. Isso é, quando os pneus estiverem na iminência de desgarrarem do solo, maximizando a força de atrito estática. Então, a velocidade máxima numa curva é calculada pela raiz quadrada do coeficiente de atrito, que multiplica o raio, né, da curva, que multiplica a gravidade local. Aqui eu coloquei novamente, mas é a mesma forma. O comportamento da força centrípeta nas situações em que um móvel encontra-se em lombadas e depressões. Então, em lombadas, ao passar sobre uma lombada, a força de reação à compressão, que é a força normal, está em amarelo aqui, exercida pelo solo, torna-se mais intensa, aumentando sua influência sobre a suspensão dos veículos, podendo danificá-la ao longo do tempo. Então, a velocidade para a direita, a força-peso e a força centrípeta em direção ao centro da Terra. Podemos notar a ação de duas forças que atuam sobre o veículo: a força normal, a força-peso e sua resultante, que é a força centrípeta. A força centrípeta trata-se de resultante da diferença entre as forças normal e peso e deve ser sempre apontada para o centro da curvatura. Adotando como positivo o sentido da força centrípeta, nesse caso, ela poderá ser calculada por meio da seguinte expressão. Então, aqui, dedução de fórmula, né? A normal é menos o peso. A gente resulta que a força normal vai ser igual à massa que multiplica a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, mais massa pela gravidade. Nas depressões vai ser ao contrário. Por meio da última equação mostrada, é possível perceber que a força normal em uma lombada é maior do que a força normal exercida em um veículo que se desloca num plano horizontal, ou seja, sem inclinação alguma.
No primeiro caso, o módulo da força normal é dado pelo peso do veículo, acrescido do módulo da força centrípeta. Em resumo, um passageiro dentro do veículo, nessas condições, teria a sensação de estar pressionado contra o fundo de seu assento, em decorrência do aumento da força normal. Nas depressões, a força exercida pelo solo sobre o veículo tende a ser menor, em decorrência da direção e do sentido da força centrípeta resultante. Aqui a força centrípeta está para cima, né, na direção oposta à força-peso. Observe a figura abaixo e confira um diagrama das forças exercidas sobre um veículo durante a sua passagem por uma depressão. Então, a gente sente, né, a força normal, a força centrípeta menor e a força-peso apontando sempre para baixo. Então, podemos novamente notar a ação de suas forças. A resultante dessas forças, a força centrípeta, entretanto, aponta para cima, apontando para o centro da curvatura. Nesse caso, podemos calculá-la por meio da seguinte expressão. Então, aqui a força centrípeta vai ser igual a massa multiplicado pela gravidade, menos a massa, que multiplica a velocidade ao quadrado, sobre o raio. Então, só muda o sinal, né? Na lombada, o sinal é positivo, e nas depressões, para calcular a força centrípeta, a gente usa sinal negativo. Percebemos que a força normal é dada pela diferença entre as forças centrípeta e peso. Portanto, a força que é exercida pelo chão sobre o veículo tem o seu módulo diminuído. E mais um exemplo aqui de uma pedra, né, presa a um barbante e girando nesse plano horizontal. Nesse caso, a força de tração faz o papel de força centrípeta. Então, fica tração igual a massa, que multiplica a velocidade ao quadrado, divididos pelo raio. Só mostrando como fica, né, o vetor velocidade, a tensão, né, em direção ao centro da circunferência, o peso sempre em direção ao solo. Então, a gente tem tração menos o peso, igual a massa que multiplica a velocidade ao quadrado sobre o raio. E a nossa aula foi isso hoje, foi super rápida, assunto muito curto. Obrigada, gente.